Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Anatomia e Fisiologia. Eu me chamo Caroline, sou enfermeira, pós-graduada em Docência Superior e pós-graduanda em Dermatologia com ênfase em feridas. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina. Hoje eu vou acompanhar vocês na disciplina de Anatomia e Fisiologia. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Para iniciarmos, a gente vai fazer uma introdução sobre o que é anatomia. A anatomia é um dos estudos mais antigos da história da humanidade. Já no século 400 a.C., Hipócrates dissecava o corpo humano à procura de respostas aos questionamentos da existência, ou seja, a anatomia não é algo que começou a ser estudado nos dias atuais, né? Observe seu próprio corpo. Como você pode perceber, ele é composto por uma cabeça, constituído por um crânio e face, um tronco, onde encontra-se o pescoço, o tórax e o abdômen, dois membros superiores, que são os braços e as mãos, e finalmente dois membros inferiores, representados pelas pernas e os pés. Portanto, utilizando a imaginação, vamos agora traçar três planos para dividir o corpo humano. O sagital, que nos fornece a porção direita e esquerda do corpo, o coronal, referente à porção anterior, que é a porção ventral do nosso corpo, e a posterior, que a gente chama de porção dorsal. O transversal, que nos permite observar a porção cranial superior e proximal, e a caudal, inferior ou distal do corpo. Mas há um ponto comum: todos são compostos por células, que atuam em conjunto, formando uma verdadeira equipe de trabalho. Então, o que são as células do corpo humano? As células do corpo humano são estruturas complexas que mantêm informações metabólicas e genéticas necessárias para o pleno funcionamento do organismo. Definidas como as menores unidades funcionais, atuam em conjunto, mas cada uma possui um papel específico na produção de energia, nutrição e reprodução. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma célula humana. Aqui nós temos uma célula onde os componentes são o lisossomo, o núcleo, membrana celular, o cromossomo, a mitocôndria, o citoplasma, os ribossomos na parte de baixo, retículo endoplasmático, membrana plasmática e o complexo golgiense, peroxomos e lisossomos. Então essa aqui é a nossa célula humana. Esses aqui são os componentes das nossas células do nosso corpo, que é onde tudo se inicia. O tecido do corpo humano. O corpo humano ele é formado por 4 tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vale lembrar que os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com a sua função. Aqui eu trouxe uma imagem para que vocês conheçam um pouco de como é cada tecido do corpo humano. O tecido epitelial. As funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células, justapostas em diferentes formas, cilíndrica, achatadas ou cúbicas. E eu trouxe para vocês uma imagem de como que é visto o tecido epitelial no microscópio. Tecido conjuntivo. É composto por células e fibras imersas num meio especial chamado substâncias intercelular. Sua função é de sustentação. Forma as cartilagens, que é o conjuntivo cartilaginoso, os ossos, que é o conjuntivo ósseo, o tecido gorduroso, que é o conjuntivo adiposo, e o sangue, que é o conjuntivo sanguíneo. E eu trouxe também um modelo para vocês de tecido conjuntivo visto através do microscópio para que vocês conheçam. O tecido muscular é formado por células alongadas especializadas em contração, proteínas contráteis, miosina e actina. Apresentam grande inervação e vascularização e são divididos em tecido muscular liso não estriado, tecido muscular esquelético e tecido muscular cardíaco. Trouxe para vocês também um modelo de como é visto o tecido muscular dentro do microscópio. Tecido nervoso.
É formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios. Apresenta células longas e estreladas que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinhal. Trouxe também um exemplo do tecido nervoso visto através do microscópio. Agora nós vamos introduzir falando sobre os tipos de sistema do nosso corpo. O primeiro sistema que nós vamos ver é o sistema locomotor. Dentro do sistema locomotor, nós temos os ossos. Os ossos, eles são responsáveis pela firmeza, sustentação e postura do corpo humano. Os ossos apresentam grande variedade de forma, tamanho e estrutura interna e têm como principais funções a sustentação do corpo e a fixação do tecido muscular esquelético, ou voluntário, além da proteção dos órgãos moles, como por exemplo o cérebro, coração e pulmões. Os ossos longos, o fêmur, por exemplo, que é localizado na coxa, tem sua estrutura composta externamente por uma camada densa e rígida, e internamente por outra camada esponjosa, onde se localiza a medula óssea, a qual possui um tecido de coloração avermelhada e forma a maior parte das células sanguíneas. No nosso corpo do osso, chamados de diáfise, há uma membrana fibrosa e periósteo, que o reveste externamente. Há também os ossos chatos ou planos, que são largos, compridos e finos. Como exemplos, podemos citar a escápula, mais compacta, que não produz células sanguíneas, encontrada na face posterior do tórax, bilateralmente, ou seja, nosso corpo é constituído por duas escápulas. Aqui eu trouxe para vocês um modelo da nossa estrutura óssea. Dentro da epífise, nós temos a cartilagem e o osso esponjoso. E dentro da diáfise, nós temos o osso compacto, a medula e o periósteo. E na outra ponta do osso, nós temos novamente a epífise com os mesmos componentes. Aqui eu trouxe para que vocês vejam o modelo do esqueleto frontal e o esqueleto dorsal. Então aqui nós temos a cabeça, o tronco e os membros vistos através do esqueleto humano. O crânio. Ele é constituído por aproximadamente, o nosso corpo ele é constituído por aproximadamente 206 ossos, os quais são estudados a partir da divisão do corpo em cabeça, tronco e membros. A cabeça é formada pela face e o crânio. O crânio envolve o encéfalo e as suas meninges, que são os revestimentos do nosso crânio, as partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. Nele, situam-se os ossos frontais, parietal, temporal, esfenoide, etimoide e occipital, que envolvem e protegem o cérebro. Por sua vez, o esqueleto de face contém as órbitas, onde são encaixados os nossos olhos, as cavidades do nariz, maxila e mandíbula, e na face encontram-se os ossos lacrimais, zigomáticos, nasais, o vômer, que fica entre as fossas nasais, palatino, maxilar e mandíbula, que é o único osso móvel da nossa face. Trouxe para vocês o exemplo de alguns ossos do crânio. Aqui nós temos o osso parietal, o osso temporal, a grande asa do esfenoide, o osso frontal, osso lacrimal, osso nasal, o vômer, a mandíbula, o osso maxilar e o osso zigomático. Então, aqui é o nosso esqueleto da face. No tronco estão a coluna vertebral e a caixa. A coluna vertebral inicia-se logo abaixo do crânio e é formada por 5 regiões distintas. Inicialmente, localiza-se na região cervical, composta por 7 vértebras. A primeira e a segunda vértebra, respectivamente denominada de atlas e axis, são responsáveis pela sustentação e movimentação da cabeça. Cada vértebra possui um espaço no centro conhecido como forame vertebral. O posicionamento das vértebras, umas sobre as outras, permite a formação do canal vertebral, por onde passa a medula espinhal. A caixa torácica.
Ela é composta por 24 costelas em 12 pares, mais o osso externo, denso e grosso. As costelas têm forma chata e alongada, e o espaço entre elas é chamado de espaço intercostal. Na sua maioria, são fixadas posteriormente nas vértebras da região torácica ou dorsal e anteriormente no osso externo. Osso achatado, composto pelo manúbrio, que é a parte superior, o corpo, a parte mediana, e o apêndice tifoide na parte inferior. A caixa torácica. Aquelas diretamente articuladas ao osso externo são denominadas costelas verdadeiras. Elas são da primeira até a 7ª costela. As falsas, da 8ª à 10ª, são aquelas que se articulam às cartilagens do osso do externo, e não diretamente a ele. Já as costelas flutuantes, da 11ª à 12ª, são aquelas que não têm contato com o osso externo, sendo fixadas somente nas vértebras na região dorsal. Então, aqui eu trouxe para vocês o modelo da nossa caixa torácica para que vocês conheçam. Aqui nós temos as costelas verdadeiras, a cartilagem, onde elas são conectadas, o osso do externo, que fica no meio da nossa caixa torácica. Aqui nós temos uma costela, nós temos a vértebra. As costelas flutuantes são essas aqui embaixo que não tem fixação com o osso do externo, e as costelas falsas, que são conectadas diretamente na cartilagem. Na figura 5, a gente pode ver a coluna vertebral, onde nós temos o atlas e o axis, né, que é o início da nossa coluna cervical, e nós temos as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, a região sacral e, por fim, a região coxigeana, que é o nosso cóccix. Ossos das mãos. Os ossos das mãos totalizam 27 ossos, divididos em osso do punho, da palma da mão e dos dedos. No que diz respeito às articulações nas mãos, é possível perceber mais de 20 locais de encontro entre ossos. As mãos são estruturas extremamente importantes para os seres humanos, ajudando-nos, por exemplo, a segurar e manusear objetos. Aqui eu trouxe para vocês o modelo do esqueleto da mão. Nós temos o corpo e articulações do punho, o metacarpo, as falanges, e aqui tem também a una e o rádio, que é onde são conectados os ossos da nossa mão com os ossos do braço. Ossos do quadril. O osso do quadril, também conhecido como cintura pélvica, é irregular e formado por 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis. Esses ossos também são chamados de ossos inominados ou ossos pélvicos. Eles se desenvolvem separadamente e, na infância, estão conectados apenas por cartilagem. Durante a puberdade, eles se fundem, dando origem ao osso do quadril. O osso do quadril possui 2 superfícies, lateral e medial, e 4 margens, anterior, posterior, superior e inferior. Na superfície lateral, encontramos a estrutura mais notável do osso, o acetábulo. O acetábulo ele é uma superfície articular caliciforme, através da qual o osso do quadril se articula com o fêmur e forma a articulação do quadril. Ele possui uma margem conhecida como limbo acetabular, em forma de C, que é acentuada pela face semilunar cartilaginosa e é completa inferiormente pelo ligamento acetabular transverso. O acetábulo é o principal ponto de união entre os ossos, que se organiza da seguinte maneira dentro dele. O ilho se estende superiormente à articulação do quadril, formando assim a porção superior do acetábulo. O isquio forma o terceiro posterior inferior do acetábulo e o pubis, que forma o terço anterior inferior do acetábulo. Então aqui eu trouxe para vocês o modelo de cintura pélvica, onde a gente pode ver a crista ilíaca. Somos compostos por 2 cristas ilíacas, 2 ilhos, as vértebras sacrais, o acetábulo,
as vértebras coxígenas, que ficam na região do cóccix, a cabeça do fêmur, o isquio, o púbice e a sínfise púbica. Então, o nosso quadril ele é conectado diretamente na cabeça do fêmur. Os ossos dos pés. Os ossos dos pés são fundamentais para garantir que os pés desempenhem sua função de promover a locomoção, equilíbrio e sustentação do corpo. No total, cada pé apresenta 26 ossos, sendo eles divididos em 7 ossos tarsais, 5 ossos metatarsais e 14 falanges, sendo 3 falanges por dedo, com exceção do hálux, que é o dedo grande do pé. Talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral são as denominações dos ossos tarsais. Os ossos metatarsais, por sua vez, são denominados de acordo com a sua posição, sendo numerados de 1 a 5. Existem 33 articulações nos pés e elas estão agrupadas em 4 conjuntos: intertarsais, tarsometatársicas, metatarsofalangianas e interfalangianas. Aqui eu trouxe para vocês a figura do esqueleto do pé, para que vocês conheçam. Então aqui nós temos o calcâneo, o maléolo lateral da fíbula, a fíbula e a tíbia, que são os locais onde o nosso pé é conectado, os ossos que nossos pés são conectados. E aí nós temos o tarso, o metatarso e as falanges. Então nós temos 4 dedos com 3 falanges e o hálux, que é o dedo maior, apenas com 2 falanges. Eu trouxe também de forma lateral para que vocês conheçam as falanges, o metatarso, o tarso, o maléolo, o calcâneo, a tíbia e a fíbula. As cartilagens. Ao tocarmos em algumas regiões do nosso corpo, como na orelha, a ponta do nariz, é possível perceber alguma mobilidade. Você sabe por que isso acontece? Isto ocorre pela existência das cartilagens, tecido flexível, constituído principalmente por fibras colágenas, com consistência semelhante à de borracha, em cuja estrutura não há vasos sanguíneos. Então aqui eu trouxe para vocês um modelo, das nossas cartilagens que ficam entre as nossas vértebras. Entre as vértebras da coluna nós temos cartilagens. Pode-se distinguir 3 tipos de cartilagens. Nós temos a cartilagem hialina, que reveste a superfície articular e é encontrada principalmente nas paredes das fossas nasais, traqueias e brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobrindo a superfície articular dos ossos longos. As fibrosas ou fibrocartilagem, que é o tecido intermediário entre o conjuntivo denso e a cartilagem hialina. É encontrada nos discos intervertebrais, como eu mostrei para vocês na coluna vertebral, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem, nos ossos e na sínfise púbica. A elástica assemelha-se à cartilagem hialina, porém, inclui, além das fibras de colágeno, uma abundante rede de fibras elásticas, finas e contínuas. Este tipo é menos sujeito a processo degenerativo do que a hialina. Localiza-se no pavilhão auditivo, no conjunto auditivo externo, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe. O nosso corpo é composto também por articulações. De acordo com o tipo de material que une os ossos articulados, as articulações podem ser divididas em fibrosas, que são unidas por tecido fibroso, cartilágenas, unidas por cartilagem ou por uma combinação de cartilagem e tecido fibroso, sinoviais, que são unidas por cartilagem com uma membrana sinovial que circunda a cavidade articular para a obtenção de um desempenho adequado e sem atritos. A maioria dessas articulações possui um lubrificante, denominado líquido sinovial, razão do seu nome. A junção com os ossos podem ser do tipo móvel, semimóvel e fixa. As principais articulações do esqueleto humano são a temporomandibular, processo articular vertebral, coxo femoral, joelho, calcanhar, ombro, cotovelo e punho.
Os principais movimentos articulares são a flexão, que diminui o ângulo entre as partes do corpo, a extensão, que corrige ou aumenta o ângulo entre as partes do corpo, a abdução, que afasta parte do corpo do plano sagital mediano no plano coronal, a adução, que aproxima parte do corpo do plano sagital mediano no plano coronal, exceção feita aos dedos das mãos e dos pés, nos quais a abdução significa separá-los e a adução significa juntá-los. Rotação, mover uma parte do corpo ao redor do seu eixo longitudinal. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de articulações sinoviais. Então, aqui nós temos a musculatura, o húmero, a membrana sinovial, a cavidade articular, as cápsulas articulares, as cartilagens articulares, o rádio, a una. E aqui nós temos o côndilo do húmero e o osso do húmero. O sistema muscular. Agora a gente vai adentrar nos tipos de sistema do nosso corpo. Sistema muscular. Os músculos distribuem-se por todo o corpo, sendo responsável por todo e qualquer movimento intencional ou não. Para que o músculo funcione, ou seja, para a realização do movimento, faz-se necessário um comando do cérebro, enviado pelos nervos motores e cujo resultado é a contração muscular. Ao ficar paralisado por longo tempo, o músculo perde sua tonicidade, o que dificulta ou impede o seu movimento. Todas as pessoas possuem a mesma quantidade de músculo, mas cada uma apresenta diferenças em relação ao formato e ao tamanho. Em algumas regiões do corpo, a musculatura é diferenciada de acordo com a função a ser desempenhada. A musculatura esquelética estriada, por exemplo, situa-se na camada da superfície do corpo, liga-se firmemente às cartilagens e aos ossos por meio de tendões ou aponeuroses, e seus movimentos são voluntários, comandados pela vontade do nosso corpo. A musculatura lisa ou visceral, responsável pelo movimento de órgãos como o esôfago, o estômago e o intestino, contrai-se lentamente, independente da nossa vontade. Ou seja, a gente não precisa ter vontade para que esses músculos funcionem. Além disso, faz parte da maioria dos vasos e controla o fluxo sanguíneo através dos vasos sanguíneos. A musculatura do coração, que é o músculo estriado cardíaco, também conhecido como miocárdio, é responsável pelos movimentos, que são os batimentos cardíacos, e contrai-se vigorosamente e involuntariamente apesar de composta por fibras estriadas. Músculos da face e pescoço. Localize no seu próprio corpo, com o uso de um espelho ou seu colega, os músculos a seguir comentados na face. Nós temos o músculo frontal, que situa-se na testa e forma as rugas quando elevado. O músculo do supercílio, que realiza os movimentos de elevação e aproximação das sobrancelhas. O orbicular dos olhos, que localiza-se em torno das pálpebras e realiza os movimentos de abrir e fechar os olhos. O músculo do nariz, responsável pelo movimento de franzir o nariz. O bucinador, que situa-se na bochecha e atua nos movimentos de inflar e contrair. O masseter, que localiza-se nos lados da face, movimentando-se durante a mastigação. O orbicular dos lábios, situa-se em volta dos lábios e é responsável pelo sopro, a sucção, o beijo, o estalo e o assobio. Músculo depressor do lábio inferior. Atua na projeção do lábio inferior e na contração do queixo. Então aqui eu trouxe alguns modelos da figura 12, os músculos da face e do pescoço. Então nós temos o músculo frontal, o músculo do supercílio, a órbita do olho, o músculo do nariz, o órbito dos lábios, o depressor do lábio, o masseter, o bucinador, o plastima e o esternocleidomastoideu. Músculo dos membros superiores. Na região do braço, localizam-se os músculos em grandes massas responsáveis pela força. Os principais são: deltoide, encontra-se na articulação do ombro e produz elevação do braço, é nele que se aplica a injeção intramuscular. O bíceps, localiza-se na parte anterior do braço, sendo responsável pela flexão do antebraço sobre si mesmo, é bem delineado em pessoas que exercem a prática explosiva. O tríceps situa-se na parte posterior do braço,
e afasta o antebraço do bíceps. O flexor dos dedos, que situa-se na parte anterior do antebraço e promove a flexão dos dedos. O extensor dos dedos localiza-se na parte posterior do antebraço, sendo responsável pelo afastamento dos dedos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como são os músculos dos membros superiores. Então aqui nós temos os músculos braquiorradial, o músculo extensor radial longo do carpo, o músculo abdutor longo, o músculo extensor curto, o músculo extensor longo do polegar, o músculo flexor ulnar do carpo, dentre outros músculos que nós temos compondo os nossos membros superiores. Músculos do tronco. Os principais músculos do tórax são o trapézio, que localiza-se na região superior das costas, sendo responsável pela elevação dos ombros. É nele que se realiza a massagem do conforto. O grande dorsal, que situa-se na região inferior das costas, tendo como função principal levar o braço para trás. O peitoral maior, como indica, localiza-se no peito. O grande denteato, que situa-se na parte lateral do tórax, promovendo a elevação das costelas, ajudando nessa forma o processo de respiração. Então aqui eu trouxe para vocês os exemplos do músculo do tronco. Então nós temos o músculo do trapézio, o músculo romboide maior, o músculo deltoide. Nós temos também o músculo supraespinhal, o músculo esplênico da cabeça, o músculo semi-espinhoso da cabeça, dentre outros músculos que nós temos também, compondo os nossos músculos do tronco. Aqui embaixo a gente vê também o músculo grande dorsal. Músculos do abdômen. No abdômen, os principais músculos são o reto abdominal, que localiza-se no abdômen ou na barriga, sendo responsável por dobrar o tórax sobre o abdômen, ajudando na inspiração, a entrada de ar no organismo forçada. O oblíquo externo, que situa-se nos lados do abdômen, atua contribuindo nas vísceras, e o diafragma, que separa o tórax do abdômen e ajuda na expiração. Aqui nós temos alguns exemplos de músculos do abdômen. Nós temos o músculo grande dorsal, o músculo serrátil, o músculo piramidal, o músculo das faces cremastéricos. Então aqui são os músculos presentes no nosso abdômen. Músculo dos membros inferiores. Os principais músculos do membro inferiores são o grande glúteo e glúteo posterior superior, que localiza-se nas nádegas e permite a extensão da coxa, o quadríceps, que situa-se na parte anterior da coxa, sendo responsável pela extensão da perna, o costureiro, que é o músculo mais longo do corpo, inicia-se no quadril, cruza a coxa e termina na lateral interna do joelho, o bíceps crural ou femoral, que localiza-se na face posterior da coxa, permitindo o movimento de flexão das pernas, os gêmeos e gastrocnêmios, que situam-se na face posterior da perna, batata da perna, e são responsáveis pela extensão dos pés. Então aqui eu trouxe alguns exemplos dos músculos dos membros inferiores para que vocês conheçam. Nós temos o músculo tensor da face lata, o músculo psoas maior, o músculo sartório, o músculo reto femoral, o músculo vasto medial. Nós temos também aqui um exemplo de ligamento patelar, a cabeça lateral do gastrocnêmio, o tendão tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o músculo fibular, o tendão do quadríceps, o músculo vasto lateral e o músculo tensor da fáscia lata. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre alguns dos nossos sistemas, uma introdução sobre a anatomia também para que vocês conheçam, e na próxima aula nós vamos ver mais um pouco sobre outros tipos de sistemas que compõem o nosso corpo também. Muito obrigada e até a próxima aula.